Gente, vai na loja de colchão, deita no colchão, que é o jeito correto de experimentar. Como eu repito sempre, colchão é saúde, é dos itens mais importantes dentro de nossa casa. O travesseiro, depois de 2 anos, 1/3 do peso do travesseiro é de ácaros e bactérias. Para comprar o colchão, é importante, claro que é o preço, porém, mais importante que preço é a qualidade do produto. É muito fácil a gente passar na frente de uma empresa, de uma loja e falar, não, aquele cara tá bem, não é que tá bem. E a correria por detrás, e as dores de cabeça. Se a sua empresa fosse um filme, fosse uma série, qual seria e por quê? Tem gente que vende produto, tem gente que vende confiança. Porque no final, um colchão não é só espuma e tecido, é descanso, saúde, recuperação e qualidade de vida. Hoje você vai conhecer a história de um empresário que trabalhou quase 2 décadas no mercado e passou pelos anos mais difíceis no empreendedorismo. Atravessou a pandemia, com pressão financeira e muitos desafios, mas continuou firme. Segundo ele mesmo, muita coisa aconteceu totalmente na contramão do que o mercado dizia ser certo. Só que mesmo assim, deu certo. Então, se prepare, porque o papo de hoje é sobre fé, coragem e persistência. E claro, muito empreendedorismo real. Hoje, eu recebo aqui o Bruno de Camargo Neves. Ele é fundador da empresa Entre Sonhos Colchões. O Bruno tem 42 anos, trabalha há 18 anos no setor de colchões. E há 9 anos abriu a própria loja aqui em Americana. Mas antes disso passou por diversas experiências como vendedor e representante comercial, atendendo mais de 45 cidades na região. Depois de enfrentar os desafios mais pesados do começo da empresa e atravessar a pandemia, hoje ele construiu uma marca forte e reconhecida no mercado. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Ou chama a gente através do nosso site spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia, transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Spaces já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora para o nosso episódio. Então, sem mais delongas, Bruno, quero te agradecer, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, Marcelo, agradeço a todos aí dos bastidores, muito feliz de estar por aqui. Legal. E você que tá aí, ó, já deixa seu like já no começo do vídeo para você não esquecer e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que empreende, para poder não perder esse episódio aqui. Então, ó, para começar, já vamos fazer aqui uma pergunta interessante para ele. Bruno, você que tem loja de colchão,
Eu imagino que as pessoas chegam lá, né, quer fazer um test drive, quer deitar no colchão, quer ficar. E tem muitos casais que vão lá, faz test drive no colchão. Tem alguma história engraçada assim pra contar? Marcelo, eu sempre gosto de brincar com meus clientes, porque tem muita gente que tem vergonha, cara, de deitar no colchão. Eu falo, gente, quando você vai comprar um tênis, um sapato, você não calça o sapato na loja, colchão tem que deitar, não tem pra onde correr, não é sentar, não é dar soquinho, Aham. tem gente que vai lá e só faz a força, não. O importante é deitar, porque é diferente. Na hora que a gente senta no colchão, a gente tá centralizando, concentrando o peso Uhum. num ponto só, é diferente do que a gente deita, Uhum. espalha o peso. Então, o jeito certo, gente, vai na loja de colchão, deita no colchão, que é o jeito correto de experimentar. Legal. História engraçada? Não, é mais a vergonha do povo mesmo, viu, de estar experimentando. Mas nunca teve gente que chegou e sentou com movimentos estranhos? Ó, isso aqui é bom, tipo. Ah, não, tem gente que faz aquelas brincadeiras mais apimentadas, É. né, na hora de experimentar o colchão, né? Mas é pouco. É mais o que reina é a vergonha do povo de deitar. Eu não sei qual que é a vergonha de deitar. Eu falo, gente, se sinta à vontade, deitar é importante na escolha do colchão. Bacana, Bruno. Comenta um pouco com a gente sobre a sua loja, né? Você tá com ela há 9 anos. 9 anos. Hoje, exatamente que tipo de produtos você vende? Quais são os diferenciais? Aonde fica localizada a loja? Marcelo, hoje a nossa loja está na rua 12 de novembro, em frente à antiga MyWay, um povo um pouquinho mais velho aí conhece, vai lembrar da MyWay. Rua 12 de novembro, 568 no centro. E pode ir tranquilo que nós temos várias vagas de estacionamento próprio na loja. Nossa loja hoje trabalha com, além de colchões, box, baús, linha premium, sofás, cabeceiras, toda a linha de acessórios, né? Travesseiros, protetores, uma linha bem completa para levar bem-estar, qualidade de vida às pessoas. É uma coisa que eu gosto sempre muito de dizer: colchão é dos itens mais importantes dentro de nossa casa. Colchão é saúde, não é só mais um item que está lá dentro. Então, nossa prioridade na Nutrição e os Colchões, trabalhar com qualidade. Isso você pode ter certeza. Entendi. Então, tá vendo, pessoal, como que é importante? Você passa quantas horas dormindo, não é verdade? Olha, é um terço de nossa vida, Um pelo terço. menos, em cima do colchão para descansar. E eu já tive, a Ju que tá aqui, minha esposa, sabe. Uma vez eu comprei um colchão no Mercado Livre, Ah, isso faz uns 7, 8 anos atrás, que a gente precisava trocar o colchão, e aquela situação da gente querer economizar, né, então vamos achar um baratinho aqui, achei uma promoção louca lá. Eu lembro que eu paguei, olha pra você ter, na época, uns R$ 400 eu paguei num colchão, há oh, 7 anos atrás. Tinha colchão na época de 2.000, 3.000, aí eu falei: "Não, isso aqui tá por quatrocentinho". Comprei o colchão. A hora que chegou, literalmente, era igual essa mesa aqui, com um tecido em cima, uma madeira, assim. sim. A hora que nós deitamos, pergunta pra ela. Ela falou: "Nossa, amor, ficamos pouco tempo com aquele colchão e demos fim". Então, assim, a propaganda dizia que ele ajudava na coluna, aquelas histórias todas. Mas quando chegou não era nada disso. Era um material simples, barato pelo preço, não precisa de muita coisa. Mas, rapaz, que dor de cabeça que foi. Então, Marcelo, acho que o desafio acho que em todas as áreas tem seus desafios, né? Na minha área, nós temos. Hoje em dia o mundo a globalização está online o mundo, né? Uhum. Hoje se compra muito pela internet. Eu costumo dizer que colchão é uma das coisas ainda que é difícil comprar pela internet por causa disso, tá? Você está vendo uma foto, você não está conseguindo tocar no colchão, ver se é aquele nível de conforto que você gosta. E o cliente, na sua maioria, não conhece a composição de um colchão. Né? Então, eu falo que colchão não é fácil de se comprar e é uma venda muito técnica. Não é qualquer pessoa que vende colchão também, porque é uma venda muito técnica. E eu, na minha loja, eu gosto muito do quê? De explicar, de esmiuçar, de ser bem minucioso na hora de explicar o colchão para o meu cliente. Por quê? Como eu repito sempre, colchão é saúde, é dos itens mais importantes dentro de nossa casa. E precisa ser bem explicado. É um produto que vai ficar muitos anos dentro da sua casa. Você vai usar por muitos anos e vai refletir no seu desempenho diário, no seu dia a dia. Então, eu explico minuciosamente a estrutura. E o consumidor, em geral, não conhece as especificações, as matérias-primas, e vai comprar pela internet e acaba comprando todo errado. Hoje mesmo, a gente tem muito colchão sendo fabricado com placa de EPS. Aí eu pergunto, você sabe o que é EPS? É um tipo de plástico? EPS é uma placa de isopor. Ah, isopor. Então, hoje em dia, por exemplo, você vai comprar pela internet. Ah, Bruno, mas calma aí, na internet está muito mais barato o colchão do que na sua loja. Aí eu pego, explico para o consumidor, ó, mas esse colchão tem uma placa de EPS no meio. E não é uma plaquinha igual aqueles isopores que a gente usava na escola para fazer uma maquete. É uma placa de 12, 14 centímetros. Muitas vezes é mais isopor do que espuma, mais isopor do que mola no colchão. Nossa. Então,
troca-se a matéria-prima para derrubar o custo, derrubar preço, e Perde isso no qualidade. primeiro momento enche o olho do consumidor, só que na verdade ele vai gastar mais, né? Porque não vai durar um ano, acho que foi o seu caso aí, não vai durar um ano e meio esse produto, e vai ter que comprar um colchão bom aí, na verdade, e vai ficar muito mais caro do que tivesse comprado um bom logo de primeira. E na Entre Sonhos Colchões a gente faz essa questão de avisar também. Nós não trabalhamos com EPS. Nossos colchões são 100% molas, espuma ou 100% espuma. Entendi. E em média dura quanto tempo um colchão padrão? Isso é uma pergunta importante também, Marcelo. O colchão, a pessoa tem aquela cultura, né, o brasileiro, de durar 10, 15, 20 anos. É normal a gente pegar gente usando o mesmo colchão todo esse tempo. Porém, a medicina uma norma não, é uma indicação da OMS, e que se você for num ortopedista, num neurologista que cuida, né, da nossa coluna, da nossa postura, é o quê? Troca o colchão a cada 5, 6 anos. Tá? Então, é importante que seja feita a troca. Tem gente que desenvolve problema respiratório por causa do colchão, por causa do travesseiro. Por quê? Tem estudos que provam que o travesseiro, depois de 2 anos, um terço do travesseiro, um terço do peso do travesseiro é de ácaros e bactérias. Nossa. Então, muita gente desenvolve problema respiratório e não sabe por quê, mas está no travesseiro ou no colchão. E por que colchão? O colchão ele é feito de espuma e tecido. Proliferação fácil de bactérias e ácaros. E por mais que tenha o tratamento antiácaro, tudo vence, né? Tudo vence. E vence também esse tratamento. Que chega um momento em que começa a proliferação de ácaros e bactérias e a pessoa não sabe por que está tendo esse problema. Então, trocar o colchão, indicação, cada 5, 6, 7 anos no máximo. E principalmente, eu acho, se tiver ar-condicionado no quarto também, né? Ar-condicionado, tem gente que tem aquela mania antiga, né, de colocar, vou botar no sol. Péssimo. O sol, o calor, você ajuda a proliferação das bactérias. Não faça isso. E casa que tenha nenê, né, criança pequena, ou até algum pet, é super indicado o quê? Utilizar o protetor de colchão impermeável, que você evita que aquilo é o xixizinho da criança, ou do pet, que também é novinho e escapa um xixizinho ali, um vômito, um leite, e aquilo lá penetre no colchão. Então já para naquela primeira camada que é o protetor impermeável. Isso eu indico para todos os meus clientes também. Entendi. Então, um colchão, ele dura 5, 6 anos, mas por duas questões. Primeira questão, essas bactérias, né, que você comentou. E o segundo é realmente, eu acho que vai pegando ali o formato da coluna, vai desgastando. Isso daí é um outro ponto importante, que é um cuidado que eu tenho com os clientes também na hora do atendimento. O colchão ele vai ficar retinho? Não. Eu costumo fazer sempre comparações para que facilite o entendimento do cliente. É igual pneu de carro. O que acontece? O pneu do carro nós vamos girando, né, fazendo rodízio do pneu a cada 20 mil quilômetros. Por quê? Na frente ele tem um desgaste maior por ter um peso do motor sobre eles. Né? Então a gente faz o giro dos pneus. Colchão é a mesma coisa. É importante que se faça o giro a cada 15 dias, porque eu peso 120 quilos, a minha esposa pesa 70. O meu lado, se eu não girar o colchão, ele vai compactar mais, porque eu tenho mais peso em cima daquele pedaço de colchão. Então a gente faz o giro a cada 15 dias, recomendação de todas as fábricas, porque essa compactação fica uniforme. E a compactação, ela é normal. Tá? Existe uma norma da ABNT, a ABNT está ali para dar tanto segurança para o consumidor quanto para o fabricante, tá? Para não ficar bagunça, ter regras. O que diz essa regra da ABNT? Toda espuma ela pode ceder até 10% de sua altura. Ou seja, você vai lá comprar um colchão de 35 centímetros, até 3,5 centímetros é comum a compactação da espuma. Tá? Não é problema, não é defeito, não é deformação do colchão. Muito pelo contrário, vamos voltar para a comparação do sapato. Quando a gente compra um sapato, o que acontece? A gente compra, ele está justo no pé. Com o passar do tempo, ele vai laceando, vai pegando o formato do nosso pé, vai amaciando, vai ficando mais gostoso. A mesma coisa funciona para o colchão. Tá? Ele não fica retinho. Tá? Ele vai sim pegar um pouco do nosso formato, ficar mais gostoso e dar um alinhamento mais perfeito da nossa coluna. Tá? Então é bem importante a gente dizer isso daí também. Pô, bacana. Tá vendo, gente? Quanta dica de ouro aí pra vocês, ó. Se eu fosse vocês, já deixava o like nesse vídeo, né? Exatamente. Agora vamos lá, ó. Vamos começar a sua história um pouco, pra vocês conhecerem um pouco o Bruno, mas lá do começo agora. Vamos voltar lá no Bruno com 8 a 10 anos. Quem era o Bruno? Ele era uma criança, assim, sonhadora, espoleta, já era mais quietinho, tinha muitos amigos. Como que era o Bruno? Marcelo, eu sempre fui mais bagunceiro. Eu Bagunceiro. sempre fui muito fácil de criar amizades, muito fácil de ter essa relação interpessoal.
Na escola eu brinco que eu e mais alguns amigos aí nós tínhamos a função de fazer os outros dar risada em sala de aula e fazer um pouquinho de bagunça que as professoras ficavam meio de cabelo em pé lá. É, sempre fui assim, brincalhão, Uhum. espontâneo, de fácil fazer amizade. E para ser bem sincero, Marcelo, eu nunca fui aquele cara de planejar, assim, coisa daqui 15, Uhum. 20 anos. Eu sempre fui o quê? Viver o dia a dia, viver o dia após dia, né? Até é uma coisa que a gente encontra, né? Eu sou muito, eu tenho uma fé que anda comigo todo. Eu não sou nada sem a minha fé, tá? Eu não sou nada sem Deus na minha vida. E a gente aprende ali na Sagrada Escritura o quê? Viver o hoje. O amanhã a gente não sabe se a Uhum. gente vai estar aqui. Então vamos fazer o bem hoje, vamos fazer o nosso melhor hoje e resolver o que a gente precisa resolver hoje. Amanhã a gente vê o que acontece. E então assim, eu fui sempre pensando assim, tal, e é isso. Aí eu cheguei na minha adolescência, eu entrei na faculdade, né? Entrei na faculdade de jornalismo. Faltando 1 ano e meio, 3 semestres, eu resolvi abandonar meu curso. Eu falei, puxa vida. E foi um negócio engraçado, Marcelo. Em 2006, eu estava na faculdade, pô, pagava caro, ia para Piracicaba, que eu estudava na Unimap, ia de ônibus, era tudo muito caro. E naquele ano, 2005 ou 2006, o Senado votou pela não obrigatoriedade do diploma para o curso de jornalismo. Falei, mas caramba, o que eu tô fazendo aqui então, né? Pô, arrancaram o diploma, qualquer um pode ser, eu fiquei revoltado. Mas eu tranquei, depois eu voltei mais um tempo para faculdade, mas eu acabei não seguindo, escrevi um tempo para um diário esportivo, o Diário Lance, foi muito legal a experiência, mas eu sempre tive paixão por venda. Até pela minha facilidade Uhum. na comunicação, a venda sempre me atraiu, né? Não comecei vendendo colchão, mas um negócio interessante foi o quê? Onde eu trabalhava, eu pensava, pô, isso aqui é legal de trabalhar. E se eu ter um negócio para mim sobre disso que eu estou trabalhando, disso que eu estou vendendo? Até que chegou um dia que foi a loja de colchão, foi quando eu comecei a trabalhar com colchão. Legal, mas quando você era pequeno, você tinha algum sonho? Você imaginava num futuro, eu quero ser, por exemplo, muita gente, quero ser jogador, quero ser piloto de Fórmula 1. A minha vontade, o Marcelo, sempre foi ser cantor de rock. Ó, Não, tô brincando. cabeludo, tatuado. Mas eu tinha, assim, eu sou apaixonado. Eu gosto de rock, meu Uhum. estilo musical é rock, eu amo ir a shows, então eu sempre falo, nossa, você é um astro do rock também, mas nunca toquei nada, nunca cantei, sou péssimo. Então o negócio é ser fã só. E uma coisa que eu sempre gostei muito, que aí eu sou até hoje apaixonado, é esporte. Tá? Esporte eu sou. Todos eles eu gosto muito, especialmente o futebol. Uhum. Então, assim, nunca pensei em ser jogador porque nunca foi meu dom. Gosto de brincar tal, mas nunca foi meu dom. Então, eu entrei para a faculdade de jornalismo para isso, para seguir a área esportiva do jornalismo. Esse era meu sonho. Só que eu fui me desiludindo. Eu fui me desiludindo com a área, não só essa questão do diploma, isso ajudou também, óbvio, mas outras coisas que a gente foi vendo, né? Pô, a mídia, como funciona, foi me tirando o gosto por esse sonho meu aí. E o seu primeiro emprego foi aonde? Meu primeiro emprego, Marcelo, foi como vendedor de tintas na Cofert, lá entre 2002 e 2003. Trabalhei lá por volta de 3 anos e começou aí minha trajetória com vendas, né? Cofert, aprendi muito, muito mesmo com o pessoal de lá. Tenho amizade com muita gente até hoje. Então, se a gente for falar de vendas, né? Já posso falar aí que são uns 25, 24, 23 anos trabalhando com vendas. Mas você atendia no balcão. Atendia balcão, atendia consumidores diretos, né? Ou pintores, né? Também, mas era sempre atendimento balcão, de frente a frente com o cliente. Então, na prática, você foi aprendendo e entendendo como atender pessoas. Foi na prática mesmo. Tudo na Você não fez prática. curso de venda, por exemplo. Não, foi tudo na prática. Quem deu a oportunidade para mim lá, inclusive, foi eu lembro dele perfeitamente, que é o Marconato, que era o gerente da loja lá, pessoa excelente, e ele me abraçou. Ele me abraçou ali no meu início, porque eu era jovem
e não tinha, eu nunca tive contato com venda, com atendimento. Então, ele foi me passando alguns macetes, viu? Tenha calma, tenha tranquilidade nisso, 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 melhora nisso. Até ele falava, Bruno, não brinca tanto, não dá muita risada, pô, mas é meu jeito. Aí a gente vê que, na verdade, esse meu jeito aí ajuda bastante também. Mas era sempre meu, como eu falei anteriormente, né? Meu jeito sempre foi assim, mais extrovertido, dar risada, conversar. E isso daí depois ele foi vendo, pô, legal. E eu fazia os clientes também conversar, interagir bastante comigo, além da venda, né? A gente conversa bastante. E foi seguindo a O vida. cara ia lá comprar uma lixa, saia com 3 latas de tinta. Mais ou menos isso. No início era complicado, mas depois que eu fui pegando o jeito, foi melhorando. E depois de lá, você trabalhou em outro lugar? Sim, ó, acho que meu único emprego, Marcelo, fora de vendas, foi na Nardini. Eu trabalhei na Nardini, Indústrias Nardini, Uhum. metalúrgica. Trabalhei ali no PCP, mas é a mesma coisa. Eu não trabalhava com venda ali, mas eu interagia com a fábrica toda. E lá tem muito, Uhum. tinha, né, muito funcionário, hoje eu não sei como tá. E a minha função ali era o quê? Era trabalhar, saía o cronograma de máquinas, né, para serem fabricadas. E eu tinha que correr atrás das peças para produzir todas essas máquinas dentro daquele mês. Então eu andava a fábrica inteira, e tinha amizade com todo mundo, e zoava todo mundo por causa de futebol. Na época o São Paulo estava por cima, eu sou São Paulino. Então ali eu estava reinando, né? Ixi, mas ainda bem que agora eu não tô lá, viu? Porque senão eu ia ser massacrado. Né? Depois a Nardini, aí foi só vendas, tá? Trabalhei em pet shop, trabalhei numa tabacaria no Tivoli Shopping. Fiquei ali pouco tempo, mas trabalhei. E aí eu entrei de cabeça no mundo dos E colchões. como que você decidiu abrir uma loja de colchão? Como eu falei anteriormente, eu trabalhava no lugar e falava, pô, mas isso é legal para trabalhar. Será que se eu trabalhar com um negócio desse próprio meu, não dá certo? E aí eu comecei o quê? Aí eu comecei a me aprofundar. Fazia curso no Sebrae, né, sobre empreendedorismo, administração. E comecei a trabalhar numa loja de colchão, no Calçadão, em 2009, 2008. Lá eu fiquei também por 3 anos. Ali eu já comecei a ter bagagem e eu fiquei apaixonado por colchão. Repito, não é uma venda fácil, é uma venda muito técnica. O Renato, que foi o meu patrão lá na loja, tenho amizade com ele, fantástico comigo desde sempre. E foi me passando várias técnicas. Participei de curso lá no Paraná, né, sobre colchão, e foi fantástico. E aí eu tive uma oportunidade como representante também de uma fabricante de colchão. E foi ali que eu atendia em torno de 45 cidades, né? Então aí eu fui, além do meu conhecimento com colchão, eu também fui tendo conhecimento de como funciona uma loja, né? Então eu fui visitando, imagina, são 45 cidades, a quantidade de lojas que eu atendia, que eu visitava, e que eu tinha contato direto com o comprador ou direto com o proprietário. E aquilo foi me fascinando. Pô, calma aí, eu fui tendo entendimento do produto que eu já tinha e foi começando a ter entendimento de como funciona uma loja. E como eu fui aprendendo, né, nesses cursos, fazer o plano de negócio. A loja, Marcelo, eu tinha pronta ela no papel já fazia uns 2, 3 anos. A loja estava montada no papel fazia uns 2, 3 anos, todos os cálculos, o que eu precisava, o que eu não precisava, o dinheiro que precisaria ser investido. Só que aí eu esbarrava onde? E eu não tinha o dinheiro para ser investido na loja. Então eu falava, pô, aí eu parei com a representação e fui trabalhar numa loja aqui na Campos Sales, que o cara me conhecia e falou: Não, você trabalha muito bem, conheço o seu trabalho, você conhece muito de colchão, vem trabalhar para mim. Eu falei: Vou. Por que que eu parei? O que que aconteceu, o Marcelo? 2014, isso. Foi a época de Copa do Mundo no Brasil. Até a Copa do Mundo estava indo tudo muito bem. Acabou a Copa do Mundo, parece que o Brasil entrou em recesso, parece que entrou de férias. Foi muito ruim. As vendas despencaram. É, E aquela coisa, a viagem, ela é cara. Você pode lá botar o carro na pista e ir até lá Poços de Caldas, né, que eu fazia até aquela região. Combustível, pedágio, almoço, algumas vezes estadia. Era muito custoso. Falei, não, e não estava mais valendo a pena, eu parei. E aí eu vim trabalhar na loja, de novo, com atendimento ao cliente, fiquei praticamente 3 anos lá, com uma loja minha montada no papel. E eu não conseguia tirar do papel. E até que um belo dia, um fornecedor, um representante,
chegou em mim e falou, Bruno, por que você não abre uma loja para você, rapaz? Você trabalha tão bem. Pô, você trabalha direitinho, abre uma loja para você que vai dar certo. Eu falava, mas seu Décio, como que eu vou abrir? CNPJ novo, ninguém me conhece. Você me conhece, mas a fábrica não me conhece. Eu vou ter que comprar à vista, antecipado. Não é que eu vou comprar e. Não, eu tenho que comprar antecipado. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho um gato para puxar pro rabo. E ele falou: Não, Bruno, eu te conheço, já faz 2, 3 anos que eu te conheço aqui dessa loja e tal. Eu, eu vendo para você e faço o parcelamento para você logo na primeira compra. Tá bom, Décio, mas e aí? Como que vai ser? E o restante? Eu preciso comprar box, preciso comprar cabeceira. Não, eu também tenho uma fábrica de box que eu represento, eu faço o mesmo esquema para você. Eu faço fazer 30, 60, 90, 120, 150. Eu falei, Deus, você está abrindo essa oportunidade para mim, né? Eu falei, pô, mas eu não tenho como. E aquilo dentro de mim falava, meu, não tem como. Como que eu vou abrir? Eu não tenho. E outra, agora eu tenho que pagar aluguel, tenho que ir atrás de salão e tal. Falei, você quer saber? Isso daí já foi um empurrãozinho para mim, deixa despretensiosamente procurar salão. Passei em frente a um salão. O primeiro lugar que eu montei a loja foi ali na 7 de setembro, no mesmo quarteirão ali do Colégio Dom Pedro. Um salão bonito, fechado. Fui até a imobiliária. Falei, imobiliária, qual que é o valor daquele aluguel? Aquele salão lá, ele tá pronto, nunca ninguém alugou, mas você vai ser o primeiro inquilino. Ah, Mas como está fechado há 2 anos, porque detalhe, nós vínhamos de uma crise financeira, ali daquele período da Da Dilma, Dilma. né? Uhum. Teve o impeachment e tal, Sim. e todo mundo fechando. Então ali está 2 anos fechado, ele está pedindo X, mas está pedindo. Ele, no site, a Uhum. pedida é X, mas ele está pedindo metade daquilo para fechar. Falei, puxa, mas metade ainda tava. Ela tirou mais um tanto. Eu falei, dentro de mim, aí acendeu aquela chaminha. Eu falei, oh Deus, é isso que você está fazendo para mim mesmo? Vou ter que abrir minha loja agora. Eu fui embora. Eu fui embora da imobiliária. E aí eu conversei com a Samantha, minha noiva, na época. Eu falei, Samantha, é o seguinte. Eu acho que é agora ou nunca. Eu acho que é mais fácil eu abrir meu negócio antes da gente se casar, que ainda tá cada um no seu canto, tá cada um, você tá morando com seus pais, eu tô morando com os meus. Se der alguma dor de barriga, a Uhum. responsabilidade ainda não é grande, né? Então, ou eu tento agora, ou depois eu acho que é muito mais difícil. Você topa? Topa. Foi aí que eu comecei com a loja, né? Aí eu fechei o salão, né? O aluguel do salão, falei com o fornecedor. E aí que entra, Marcelo, a questão de que eu fui contra o que os especialistas falam. E eles não estão errados, tá? Eles não estão errados. Mas aí entra a questão da fé, né? A questão da fé. Eu sempre pedi para Deus, Deus, eu quero, e queria fazer as coisas do meu jeito, tava no papel, tudo desenhado, tudo rabiscado, tudo calculado, e eu bati no cabeça e nunca saí do lugar. Antes de eu falar com esse representante, chegou um belo dia que eu tava até enjoado, cansado, eu falei, Deus, é o seguinte, eu tô acho que fazendo errado, eu tô querendo fazer do meu jeito, então tá nas suas mãos, faz do seu jeito, o que for da sua vontade vai ser feito, obviamente, com a minha luta aqui, o senhor vai abrir a porta para mim na hora certa. Depois disso, isso foi meados ali de 2017, de 2016. Em dezembro de 2016, depois de 5, 6 meses, o representante chegou para me fazer essa proposta. E em março de 17, eu abri a minha loja. Qual que eu fui contra os especialistas? Para você abrir uma empresa, tenha pelo menos 3 meses de capital de giro, para você ter uma segurança, porque os primeiros anos, né, de uma empresa não são fáceis, são 3 anos, né, onde que as estatísticas dizem que, né, os 3 primeiros anos, as empresas, a maior proporção de fechamento de empresas, né, são nos 6 primeiros anos, então tem uma reserva, porque ao início você não tem cliente, tal, 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 e eu concordo com isso, Uhum. tá? Não, não é errado. Só que eu vi tantas coisas se ligando, se Uhum. conectando ali, que eu falei, não, é Deus agindo na minha vida. E eu cometi a loucura, entre aspas, de estar abrindo a minha loja com boletos para pagar daqui 30 dias. Ou seja, eu tinha que vender
para pagar os boletos daquilo que eu comprei daqui 30 dias. Eu tinha que me virar nos 30 para vender. E nessa daí já são 9 anos que eu tô com a loja. Então já são 9 anos de Entre Sonhos Colchões, 9 anos de caminhada. É fácil? Absurdamente difícil, não é fácil. A vida do empreendedor, principalmente no Brasil, né? Não é simples, não é babinha, não é para amador o negócio aqui. E nesse início, além de eu ir na contramão aí, o que eu mais ouvi, o mais bonzinho, chamou eu de louco, de doido. Você tá única a cabeça, tá todo mundo fechando, tá vindo nós estamos ainda, tava querendo sair daquela crise, tá todo mundo fechando, o que mais tem é sala vazia na cidade, você querendo abrir lojas, você tá louco? Falei, não sou eu que tô abrindo essa loja, deixa eu abrir. E já são 9 anos que nós estamos aí. E nesse começo aí, pra você pagar o aluguel no primeiro mês, no segundo, você teve alguma ajuda, algum aporte, ou emprestou dinheiro no banco, ou não? Foi na raça, vendeu e conseguiu Foi pagar? na raça, Marcelo, não peguei dinheiro de ninguém, tá, para abrir a loja. Como eu te disse, a única coisa o que eu tive de ajuda foi o fornecedor que me abraçou e falou, ó, compra, eu te faço 30, 60, 90, 120, 150. Minha primeira compra da loja, que foi todo o meu showroom, foi parcelado no boleto e eu tendo que vender para pagar esses boletos. E o aluguel daqui 30 dias também. Então, Marcelo, houve esse fornecedor que me ajudou muito nesse caso, e é uma coisa que eu sempre que eu converso com as pessoas que conversam comigo. Principalmente hoje em dia, né, que o mercado tá tão selvagem, né, tá tão acelerado as coisas. A melhor coisa hoje em dia é parceria. Parceria séria, parceria onde você pode confiar no seu fornecedor, o seu fornecedor pode confiar em você, porque é utopia você achar que vai abrir uma empresa e que esse negócio vai ser bom o tempo todo. Não existe isso. Se alguém conhecer, posta nos comentários aí, porque eu duvido que exista alguma empresa que seja boa os 12 meses do ano, que tenha aquela arrecadação que você esperava. E nos momentos difíceis, nos momentos de dor de barriga, que é importante você ter aquele pessoal que está junto de você, que te dá a mão na hora do problema e fala, não, vem aqui que nós vamos andar junto. E eu tive isso desde o meu início. Comecei com um fornecedor apenas, hoje de colchão. Hoje nós somos 4 fornecedores, 4 marcas na minha loja, além de fornecedor de box, além de 2 fornecedores de sofá, dos acessórios. E eu posso falar para você com toda tranquilidade, todos os meus fornecedores me conhecem, porque são anos já trabalhando com eles, e eles confiam em mim porque eles me dão todo o suporte que eu necessito, e eu também confio totalmente neles. Entendi. E acontece, uma curiosidade, acontece de ter troca de produto? Ah, esse produto não veio adequado, o fornecedor troca, já aconteceu isso lá? Marcelo, eu costumo também dizer o quê? Que todo produto industrializado, ele pode vir a dar algum problema. E isso é normal. Tá? A gente pode pegar qualquer empresa, de qualquer setor, por maior que seja, ela vai dar algum problema alguma hora. E o que é importante? Você dar assistência, você não virar as costas para o seu cliente. Você mostrar que você está ali trabalhando por ele, e isso é um diferencial, por exemplo, da loja, da minha loja, da loja física, por quê? Eu tô ali para te dar, não só te fazer a venda, para te dar todo o suporte. Eu te dou uma consultoria de colchão e te dou todo o suporte necessário. É diferente de você fazer aquela venda, aquela compra fria pela internet, que, pô, deu problema, aí você começa a bater cabeça. Mas o que eu posso dizer para você, Marcelo? Graças a Deus, nesses 9 anos, eu posso contar nos dedos de uma mão quando eu precisei fazer troca de algum produto da minha loja. Porque, é como eu disse no início, a minha prioridade lá sempre foi qualidade. Tá? Eu entrego qualidade em primeiro lugar a todos os meus clientes. Eu não tô lá para brincar com a saúde. E foi uma coisa que eu conversei com a Samantha, minha esposa, antes de abrir a loja. Eu vou abrir a loja, só que eu vou abrir para trabalhar com coisa boa. Porque se for para trabalhar, para resolver pepino diariamente, melhor eu trabalhar onde eu estou trabalhando. Se for para eu chegar em casa com dor de cabeça porque estou com um monte de problema para resolver, melhor não. Então eu quero que a pessoa vá lá, compra, se sinta bem e que me chame, me ligue, que apareça na loja de novo, para quê? Para comprar novamente ou para fazer novas indicações. E graças a Deus, esses 9 anos está sendo assim. É normal ter algum probleminha? É normal, produto industrializado, qualquer um deles. Mas o mais importante é você dar todo o suporte e estar ali, sempre presente com o seu cliente.
E uma curiosidade, quando você montou a loja lá no comecinho, no primeiro, segundo, terceiro dia, imagino que você era uma loja nova, você não tinha clientes. Como que você fez a divulgação? Como que você fez para atrair clientes? Como foram as primeiras vendas? Foi só você que vendeu ou de repente tinha mais alguém com você? Como que foi esse comecinho, primeira, segunda semana ali? Marcelo, a loja era nova, Uhum, né? Mas eu já estava com colchão há muito tempo, né? Eu trabalhava com colchão há muito tempo e sempre fui de fácil comunicação, né? Então, até usando um pouquinho da minha experiência da faculdade de jornalismo, eu tive facilidade em divulgar a loja. Antes eram menos vídeos. Agora que os vídeos, né, uhum. no Instagram, os cortes são mais utilizados, mas eu sempre tive essa facilidade de comunicação. Então eu sempre procurei fazer a divulgação. Na época era mais forte o Facebook, então o Facebook a gente fazia uma divulgação pesada, tinha um rapaz que me ajudava na divulgação. Venda, sempre foi só eu. A loja até hoje, Marcelo, sou só eu na loja. Tá? Dou conta, tá? Fico muito tranquilo em estar lá na loja todos os dias. Não tenho preguiça, tá? Eu chego na loja todo dia por volta de 7:30 da manhã e vou embora 5 horas da tarde, almoço lá na loja. Então, assim, e tem um diferencial desde o meu início, que é o atendimento com hora marcada. Tá? Eu atendo com hora marcada. Bruno, eu trabalho no horário comercial, não consigo ir até a sua loja. Então, desde o início, um diferencial da minha loja. Você precisa ir na minha loja 7, 8, 9 horas da noite durante a semana? Vamos. Ah, você quer ir no sábado 3, 4, 5, 6, 7 horas da noite? Vamos. No domingo, feriado? Vamos. Então, esse diferencial também foi ajudando, tá? E eu falo para você que é um diferencial bem legal. É, mas ali na loja é isso daí. Sempre desde o início, no início, eu falo que colchão é uma coisa complicada. Colchão não, é difícil a gente pegar o telefone. Ah, viu? Você tá precisando de colchão? Não, colchão não dá pra gente ficar ligando e ir atrás do cliente. O cliente que vem atrás de nós. Então foi mais parte de divulgação. Fiz jornal, fiz revista, fiz rádio, cheguei a fazer carro de som e, né, com o tempo, tudo isso foi perdendo espaço para as divulgações da internet. Aí a internet foi dominando as divulgações. E assim vai. Realmente, cara, pensando aqui, colchão não é algo muito fácil de prospectar, né? Embora inconscientemente muita gente precisa, igual você disse no começo, tem gente que tá dormindo há 20 anos no mesmo colchão. Isso daí, Marcelo, é uma cultura que tá impregnada ainda no brasileiro, mas está mudando, tá? Tem muita gente prestando atenção na qualidade do colchão para comprar. E isso é importante. Colchão, o consumidor ele tem que definitivamente entender o quê? É saúde. Colchão é saúde. O que vai te fazer acordar bem no dia seguinte? Uma boa noite de sono. Se você tivesse dormido mal a noite toda, você ia estar aqui na minha frente, abrindo a boca, ia estar com sono, ia estar com olheira, ia estar cansado, não ia render o que é para render no seu dia. E eu costumo dizer o quê? Que colchão, quando a gente fala de saúde, não é só isso. Não é só a energia para o dia seguinte. É um monte de coisa realmente Uhum. que uma noite de sono ruim afeta diretamente a nossa saúde. Pô, eu não durmo bem à noite porque o colchão está ruim. Vai começar a alterar minha pressão arterial. Pô, eu não durmo à noite, meu colchão fica rolando pra lá e pra cá. Não durmo, não consigo dormir à noite. Você começa a ficar sem dormir à noite, tem gente que desenvolve depressão por causa de falta de sono. Então, assim, é muita coisa neurológica, né? Além de postural, né? Dor na coluna, dor no pescoço, a energia baixa no dia seguinte por causa da má noite de sono. Então, é um recado que eu dou pra você, inclusive, tá? Compre colchão se atentando principalmente na qualidade do produto. Óbvio que o preço é importante? Claro que é importante. Porém, não é o mais importante nessa hora. Colchão é saúde. Colchão é dos itens mais importantes dentro da nossa casa. Então você tem que prestar mais atenção na qualidade do produto, se atentar em alguns componentes que tem dentro dele, se realmente é um colchão 100% espuma, 100% molas e espuma, ou se tem algum componente estranho lá dentro que não te traz benefício algum, tá? Porque não traz benefício. Esses componentes novos que estão colocando dentro, EPS, não traz benefício. Só Uhum. está ali para tirar espuma e baratear o custo. Tá? Então, vai comprar o colchão? É importante, claro que é o preço, porém, mais importante que preço é a qualidade do produto. Peraí, segura um pouquinho.
Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade. Multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação? Não é só luz. É cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar. E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério, depois algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces com 2s studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravata. Ô Bruno, então comenta com a gente agora alguma situação assim de perrengue que você já passou lá no seu negócio. Marcelo, claramente, sem sombra de dúvida, 2019. Lembra que eu falei, né, que pô, não tá errado quando a gente ouve dos especialistas que os 3 primeiros anos são os mais difíceis, o início é complicado, tenha sempre uma reservinha. Em 2019, era meu segundo ano de loja, a venda foi meu pior ano. 2019 foi o pior ano meu de vendas e eu tinha muito boleto para pagar. Porque na época eu tinha uma quantidade alta ali de boleto para pagar quase que diariamente, e as vendas não aconteciam, e eu falava, pô, ferrou, o que eu vou fazer? Só que aí entra a questão do que eu falei de parceria, né? O network, acho que vale mais do que qualquer coisa nos negócios. Eu chamei todos os meus fornecedores naquela época, eu falei, gente, a situação é essa, eu tenho X para vencer com você, X para vencer com você, X para vencer com você. Vamos fazer um negocinho aqui nisso que está em aberto com vocês? Vamos. Vamos somar tudo que eu tenho com você, com você, com você, com você. Vocês parcelam para mim em 10 vezes esse valor que eu tenho? Porque o que está acontecendo? Eu estou sufocado. Eu tenho todo dia boleto a pagar e as vendas estão fraquíssimas. Então, eu me organizando dessa forma, eu tinha 4 fornecedores na época, vou ter 4 boletos no mês a pagar ao invés de ter 15. Todos eles, Marcelo, isso que eu falo, confio em todos eles, eu amo trabalhar com os meus fornecedores e eles confiam em mim, por quê? Nós fizemos, eles aceitaram, eles entenderam a situação, eles aceitaram a proposta, eu cumpri com a minha proposta e até hoje continuam comigo lá na loja. Só que foi uma viradinha de chave aí, que isso me dá uma tranquilidade enorme. A partir desse momento, em 2019, eu nunca mais fiz uma compra parcelada na minha vida. Então, eu preciso comprar do meu fornecedor, eu compro à vista. Eu não faço mais conta, porque, como também já foi dito aqui na nossa conversa, não existe uma linha reta em venda. Vai ter um mês que você vai estar lá em cima, vai ter um outro mês que você vai estar lá embaixo. E então, eu não tendo boleto, eu estou tranquilo. Então, isso foi uma virada de chave importante. Foi nesse perrengue, por isso que, inclusive, tá na Bíblia também. Eu sempre me apoio muito na Bíblia, viu, Marcelo? Que nas dificuldades que a gente cresce, que a gente aprende. Nas proximidades, nas dificuldades que a gente se aproxima de Deus. E na dificuldade que eu tive em 2019 na Edições Colchões, eu cresci, eu abri
o meu olho para isso e falei, não quero mais saber de conta, de boleto a pagar. E a partir do momento eu não tive mais. Então, assim, traz uma tranquilidade maior também para a gente trabalhar no dia a dia. Né? Poxa, Bruno, que bacana. E Bruno, os colchões, só uma outra curiosidade. Você só vende o que você tem de fato na loja. A pessoa sentou, deitou no colchão, eu quero levar esse, ela vai levar aquele. Ou você tem tipo o catálogo que a pessoa faz o pedido e você pega com o seu fornecedor depois. Ou também você vende alguma coisa meio que consignada. Tipo, não é seu, mas como a pessoa comprou, então você consegue repassar. Só para eu entender. Ou tudo é seu. Marcelo, no ramo de colchão, não existe, pelo menos eu não conheço, mas eu tenho certeza que não existe, consignado. Tudo que está dentro da loja, eu tive que comprar. Uhum, Tá? Então, é por isso a dificuldade na hora de abrir a loja. Pô, eu tenho que comprar tudo. Não existe, entendi. e tem fábrica que nem desconto para mostruário dá. Né? Então, tudo que está lá é meu. Tá? É, sobre as vendas. Como o colchão é muito grande, ele é volumoso. Sofá. Sofá faz menos tempo que eu trabalho. Sofá Uhum, faz 1 ano e meio, 2 que eu estou trabalhando com sofá. São itens muito grandes, não tem como ter tudo dentro da minha loja. Senão eu ia ter que uhum, ter um galpão uhum. industrial para mostrar todos os modelos de colchão e de sofá. Então eu tenho uma grande quantidade de colchão, que é a minha prioridade, é meu foco, é a minha especialidade. E também trabalho em cima de catálogo. Quando o cliente quer algo parecido com o que eu tenho na loja, mas com detalhezinhos diferentes, aí eu trabalho em cima de catálogo, sem novidade alguma, sem dificuldade nenhuma. E tenho itens que são a pronta entrega, como tenho itens também que a gente faz, o cliente pede, a gente faz o pedido e chega rapidamente da fábrica. Nem é prazo demorado, tá? Mas, inclusive, né, voltando àquele assunto internet, faço muita venda online também. Mas, Bruno, mas você tem site? Não. Bruno, você faz venda através de algum marketplace? Não. Porque eu não quero. Eu não quero essa venda fria. Como eu disse, colchão, ele é uma venda muito técnica, uma venda muito importante para ser feita porque eu estou lidando com a sua saúde. Então eu quero conversar com você. Por mais que você me chame no WhatsApp, me chame no Instagram eu vou conseguir digitar o texto que eu quiser, eu vou conseguir mandar áudio, vou mandar vídeo, vou fazer um atendimento como se fosse presencial. E mudou. Mudou. O perfil do consumidor mudou muito. Hoje em dia, eu tenho loja física porque é importante. Colchão, apesar do mundo online que tem aqui andando com a gente, o colchão é uma das poucas coisas que você ainda quer experimentar antes de comprar. Então eu preciso ter o meu ponto físico. Mas o perfil a gente vê que muda muito. Hoje, por exemplo, eu fiz um levantamento na minha loja. 88% das minhas vendas começam no WhatsApp ou no Instagram, com a pessoa me chamando online. Aí eu dou todo o atendimento, toda a explicação. E tem gente, vamos colocar que quase um pouco mais da metade vai até a loja só para conhecer o produto e bater o martelo. Uhum. Mas quase metade não está indo na loja, porque aí entra a confiança. Como eu trabalho com colchão há 18 anos e tenho a minha loja há 9, esses que não vão mais até a loja é porque já me conhecem, já compraram para ela, agora vai comprar para o filho, ou vice-versa. Indica, e pô, tô vindo por indicação, quero um colchão igual da fulana. Então, essa confiança faz com que a pessoa nem vá até a loja. Então, assim, mudou. Hoje, não é aquela coisa, acordei hoje e preciso comprar um colchão. Vou sair batendo de loja em loja. Hoje em dia tá difícil que isso aconteça. Quase 90% dos pedidos meus começam no Instagram ou WhatsApp. Legal. E como você tá há 9 anos com a sua loja, eu imagino que vários clientes já trocaram o colchão, né? Porque trocou em 5, 6 anos, então já trocaram o colchão. E indicam, né? Porque acho que uma pessoa feliz que tá dormindo bem num colchão com muita qualidade acaba indicando. E uma curiosidade, além dessa de saber, né, essas pessoas já trocaram bastante o colchão, seus clientes, é saber o seguinte: os clientes que chegam para você hoje, na maioria deles, são clientes que vêm pelo Instagram, pela rede social que não está comentando, ou são clientes que vêm por indicação? Se você fosse colocar numa balança assim. Marcelo, isso é legal, porque realmente comecei a ter retorno, né, dos clientes que compraram lá no início da Entre Sonhos Colchões, que entenderam o recado de trocar a cada 5, 6, 7 anos o colchão. Então, começa. E eu fico muito feliz, porque essa pessoa retornou porque foi Uhum. bom para ela. E aquilo que eu ofereci para ela, aquilo que eu expliquei para ela, foi verdade. E a pessoa voltou
e comprou de novo. E começam a surgir as indicações também. O atendimento via rede social ainda é maior. As pessoas chegam através de mim mais por rede social, tá? Mas o número de indicação e de retorno tem crescido muito. Tem crescido muito. Mas, como a demanda de gente que não comprou ainda na Impressões Colchões é muito maior, então a procura através das redes sociais são maiores ainda. E eu vejo nas suas redes sociais que você faz aqueles vídeos divertidos, né? Então você é um cara que tá ali na loja, tá ali vendendo e acaba mostrando, né, um pouco do produto, explicando algumas coisas mais técnicas. Eu queria entender mais sobre isso. Para quem trabalha com venda, que eu acredito que todo mundo que tem uma empresa trabalha com venda, né? A Todo mundo venda vende seu negócio, exatamente. exatamente. Mas eu queria entender um pouco do seu perfil, tipo assim, o que que deu certo? Por que que as pessoas resolvem comprar com você? Hoje você é o único vendedor lá, certo? Sim. E as pessoas confiam em você. Então você tem a sua técnica, o seu jeito de vender. Que dicas você poderia dar para quem nos assiste agora, por exemplo, do que não fazer ou do que fazer, do que funciona, na sua opinião? Marcelo, não existe receita de bolo pronto. O que eu uso para mim? Tá? Primeiro, erro primário de qualquer vendedor: julgar a pessoa pela aparência. Jamais faça isso, né? Atender a pessoa com profissionalismo. Às vezes você quer brincar, você chega na minha loja, eu não te conheço, e eu começo com brincadeiras que às vezes incomoda a pessoa é uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais séria. Então não, vai sentindo aquele consumidor que chega na sua loja, seja profissional, bom dia, boa tarde, em que posso ajudá-lo, explica sobre o seu produto, vai deixando o clima mais leve, não deixa o clima também pesado, não deixa aquela coisa robotizada. Eu tenho isso comigo, de ter amizade, né, de conversar com as pessoas, com passar das perguntas, porque é nós que temos que direcionar também o atendimento, é nós que vamos fazer perguntas, é nós que vamos direcionar para o produto, para aquele consumidor. E no meio dessas perguntas, aí você começa a perceber o jeito do consumidor e você começa a encaixar algumas perguntinhas fora daquele atendimento para quebrar o gelo. Isso é importante. Ah, o cliente foi na minha loja e não fechou. Eu tenho um papelzinho em cima da minha mesa, que essa eu aprendi do meu primeiro emprego com colchão, que a gente chama de cofrinho. Aquele é o meu cofrinho. Você foi na minha loja e você não comprou comigo, mas mostrou bastante interesse, gostou do produto, o seu nome está no meu cofrinho. Uma hora aquele cofrinho vai me render. Então eu tenho lá uma lista de nomes que, pô, ele não fechou comigo hoje, mas eu não vou esquecer de você. Eu vou te chamando. Ó, Marcelo, tal produto entrou em promoção, entrou com desconto, tem uma campanha legal em cima dele. Ficou alguma dúvida em cima daquele produto? O que eu posso fazer por você para a gente estar fazendo negócio naquele produto que você gostou? Das duas umas, ou a pessoa falar, Bruno, já comprei, ou eu desisti da compra e eu encerro ali o atendimento, ou a pessoa vai falar, Bruno, vou comprar com você. E falo para você, a transformação de cofrinho para venda é alta. Tá? Então, assim, é não desanimar. O que mais vai ter em venda é o não. A cada 10 orçamentos, eu aprendi desde cedo, cada 10 orçamentos você vai fechar 2, 3. Mas não desista dos outros. Tá? Uma hora, ou você vai encerrar o atendimento sem a venda, com o cliente falando que já resolveu, ou aquilo lá vai te retornar como venda futuramente. Não desista de nenhum cliente. Tá? Não seja invasivo, não seja chato, mas seja sempre cordial, simpático, se mostre sempre à disposição, se coloque sempre à disposição, pronto para ajudar e mostre a importância do seu produto. Não, aí vou tocar no assunto que eu já falei anteriormente, não foque apenas em preço. No meu caso lá, eu estou sendo até repetitivo aqui, inclusive. Eu vendo qualidade. Eu vendo saúde, qualidade de vida, conforto para você e sua família. Eu foco nisso. Preço é importante. Nós vamos ter que sentar para falar de preço. Mas entregue ao consumidor que vai até a sua loja benefício do que ele está tendo de comprar com você. Legal. E um colchão de qualidade, como você fala, preço. Então eu imagino que não deve ser barato. Apesar que barato e caro é relativo, né? É uma coisa assim. Aquilo que nos traz conforto. Vamos pensar assim, um carro, por exemplo. Ah, você anda num Volvo novo. Pô, você tem qualidade, você quer pagar preço de carro popular, por exemplo. Então eu entendo isso.
Mas o que eu queria saber é o seguinte, o produto, para ele ser caro, existem algumas formas. Por exemplo, o tênis Nike, é caro um tênis Nike. Você pega um tênis na qualidade parecida, até melhor que o Nike, a gente tem muitas marcas aí, é metade do preço por causa da marca. Hoje o colchão, o preço dele é elevado, por exemplo, para um consumidor que ele olha, nossa, mas custa isso, é porque a matéria-prima que está aplicada nele é muito cara, a técnica para montar o formato dele, enfim, a produção, ou não, realmente é a marca daquele colchão. E você tem essa disparidade também entre marcas e qualidade, por exemplo? Sim, como não é diferente do restante como você comparou carro, roupa, né? A etiqueta mais conhecida ela é Uhum. mais cara, né? Mas também tem diferença absurda de qualidade de matéria-prima. Tem colchões que utilizam uma tecnologia completamente diferente de espuma, de mola, tecido, né? Hoje em dia tem tecidos que eles são mais geladinhos, dissipação de calor, a tecnologia da espuma, látex, viscoelástico, densidade de espuma, isso tudo vai mandar no que vai ser o colchão, vai dizer o que é o colchão, e também tem a questão do nome. Então, se a gente pegar uma etiqueta, uma marca conhecida, e comparar com praticamente o mesmo produto de uma marca menos conhecida, mas que nós que somos Uhum. da área conhecemos o produto, eu falo, pô, esse colchão aqui, ele tem mais qualidade de matéria-prima do que esse daqui da outra marca. E da outra marca tá 300, 400 reais mais caro. Mas por quê? Por causa do nome que está estampado ali. Uhum. Então tem isso para colchão também, óbvio. Então vamos lá. Tem a marca que deixa um pouquinho mais caro em produtos similares, mas também tem as empresas, tá, que trazem uma tecnologia de ponta realmente diferenciada que outras marcas às vezes não têm, e também isso acaba valorizando o colchão e acaba fazendo jus ao preço mais alto também. Entendi. E acontece também o seguinte, a pessoa chega na loja para comprar um colchão. E aí depende a pessoa, a postura, a necessidade dela. Você indica o colchão mais adequado. Hoje eu não sei que tipo você vende, até é legal agora ele vai comentar com a gente. Eu lembro que tinha aqueles colchão de mola, tem mola ensacada, tem aqueles que é uma espuma com densidade, enfim, eu queria entender um pouco assim, os diferenciais de um colchão e outro, que tem colchão que é duro, tem colchão que já é mole. Tem até colchão d'água, né? Só que não sei se você Nossa, vende. Colchão de pena, não sei se existe. não. O que que tem? Marcelo, colchão é uma outra coisa. Eu sempre gosto de fazer Aham. comparações para que a pessoa consiga Uhum. entender. Colchão é igual perfume. Quem vai utilizá-lo é que tem que gostar do produto. Uhum. Não existe a regra, viu, Marcelo, que Uhum. o colchão mais firme é o melhor. O colchão mais macio é o melhor. Não. É quem vai usar. Eu já vendi para médicos, ortopedistas que compraram colchões de mola mais firme, como eu atendi também fisioterapeutas que chegou na loja, a primeira coisa que falou, quero o colchão mais macio que você tem na sua loja. Então, ou seja, não existe essa regra, tá? Quem vai se sentir bem no colchão é você, independente do nível macio, intermediário ou firme de conforto. Os colchões, Marcelo, eles têm alguns tipos, né? Tem o colchão 100% espuma, tá? O que é o colchão 100% espuma? Aquele mais tradicional. É um colchão para quem gosta de um colchão mais rígido, o popularmente duro. Tá? O colchão para quem gosta de uma superfície mais firme e não abre mão disso. Esse é o colchão de espuma. Ele é ruim? Não, como eu acabei de dizer. É um excelente produto, mas a pessoa tem que gostar da rigidez. Colchão de molas. Você tem 3 níveis de conforto: macio, intermediário e firme. Só que o firme do colchão de mola, ele é mais confortável, mais macio, mais flexível do que o colchão 100% espuma. E todos eles fazem bem. E aí você tem vários tipos de espuma, que aí entra a questão de você modificar o nível de conforto. Você pode pegar o mesmo colchão de mola ensacada, que é a mola mais vendida no mercado. Por que a mola é mais vendida no mercado? A mola ensacada é individual, é o que menos gera movimentação no colchão. Voltando ao exemplo, pô, eu peso 120, minha esposa pesa 70 quilos. Eu peso quase o dobro que ela. Se eu me mexo muito à noite, ela não iria dormir do meu lado, se fosse um outro tipo de mola. Então a mola ensacada, por ser individual, não gera movimentação, melhora alinhamento de coluna. E dentro dessa mesma mola você encontra vários tipos de conforto. Densidades diferentes, tecnologias diferentes, que é o colchão com espuma viscoelástica, que é a famosa espuma da NASA, a espuma látex, que é fantástica, ultra foam, e por aí vai, para você diferenciar nível de conforto, alinhamento, arejamento do produto, isso é bem legal. Tem os colchões que são com cama articulada, né? Tem gente que é acamada que precisa de uma cama que te levante o tronco, né? Levante a perna. Tem também os colchões de látex, né? Que o látex ele é muito mais flexível, então você coloca numa cama articulada. Então você consegue controlá-lo com controle remoto. Então, assim,
Colchão, resumindo sempre e sendo sempre repetitivo. Colchão é saúde, escolha direito. Entendi. E qual é o seu colchão? O meu colchão é um colchão de molas ensacadas e a gente gosta de um conforto um pouco mais firme. Então, é um colchão de molas ensacadas, com uma densidade mais alta de espuma. E tem outro detalhe, tem diferenças de altura o colchão. E quando a gente mexe na altura, Marcelo, a gente está mexendo na composição do produto, na estrutura do produto. Quanto mais alto o colchão, mais espuma. E é legal. O colchão, mesmo sendo de mola, quem manda é a espuma. Durabilidade, conforto, resistência. Se for para o colchão deformar, quem vai deformar é a espuma. Então, é por isso que é sempre ficar atento à qualidade da espuma, mesmo o colchão sendo de mola. Tá? Então, assim, colchão quanto mais alto, mais espuma. Legal. Mais alto, mais espuma, mais resistência, maior suporte de peso, muitas vezes, né? Dependendo da densidade. Mais longe da mola você fica. Antigamente, existiam os colchões de mola que era de Sim. 20 centímetros, que você praticamente não tinha espuma. Aí você ouvia a mola estralando. Sim, eu já dormi. Aquela espuma fininha, ela cede, porque é normal ceder. Você começa a sentir a mola cutucando na costela. Então, assim, quanto mais alto o colchão, mais longe da espuma você fica também. Pessoal, o papo tá muito bacana, mas agora a gente vai entrar no nosso quadro aqui, no quadro Na Lata, onde eu vou fazer 10 perguntas aqui pro Brunão e ele só pode responder sim ou não. Combinado, Bruno? Combinado. Então vamos embora pra primeira? Vamos. Vamos lá então, Brunão. 10 perguntinhas aqui, ó. Primeira, você já olhou pra loja vazia e pensou, eu não sei até quando eu vou aguentar? Sim. Segunda aqui, ó. Já teve que continuar sorrindo pro cliente, mesmo vivendo aquela fase pesada? Com certeza. Sim. Sim. Tá. Já tomou decisão sem ter certeza nenhuma e foi só na fé? Sim. Já se perguntou se o sacrifício realmente valia a pena? Sim. Já teve medo de perder tudo que construiu? Não. Já percebeu que vender é muito mais emocional do que técnico? Sim. Já percebeu que empreender muda completamente quem a pessoa é? Sim. Já vendeu tão bem que o cliente quase levou o colchão sem precisar? Sim. Já teve casal brigando na loja por causa da escolha do colchão? Direto. Já ouviu alguém falar, eu só vim acompanhar, e essa pessoa que acabou escolhendo tudo? Sim. Bom, legal, Bruno. Então agora, ó, diante das perguntas aqui, vamos selecionar umas 3 aí, pode ficar à vontade para mexer, para você poder comentar as que você achou mais interessantes. Marcelo, teve uma aqui, ó. Se eu já percebi que a venda é muito mais emocional do que técnico. Eu concordo, mas eu tenho que botar um asterisco aí, tá? Uhum. A técnica é extremamente importante, principalmente no meu ramo. Repito sempre, colchão, por ser um item tão importante, é necessário que eu faça que você saia da minha loja sem dúvidas daquilo que você está comprando. Então eu preciso explicar sobre item por item que tem dentro dele. Mas é inegável que o emocional conta muito. O produto tem que ser bonito, a loja tem que estar bem arrumada, bem apresentável, o cheirinho da loja. Isso daí conta bastante, viu? É uma coisa que eu pego no pé de fornecedor. Pô, seu produto tá tão maravilhoso, assim, tão excelente de qualidade. Melhora o acabamento dele aí, pô, porque a pessoa compra com o olho. E acontece muito disso. Esse daí acho que é uma que eu tava a fim de comentar. E a questão da discussão, né? Pô, mas vai comprar esse. Colchão é aquela coisa. Muitas vezes acontece do casal chegar na loja, eu quero o colchão tal. Mas ele gosta do colchão mais firme, eu gosto do colchão mais macio. Aí fica aquela discussão, mas vai comprar qual? Não, aí fica pulando de um pro outro. E é o certo, tá, gente? Não tenham pressa de experimentar colchão na loja. Deita, sai de um, vai pro outro, volta pro anterior, mas experimente, não saia de lá com dúvida. É isso daí, Marcelo. Ó, e meu único não veio aqui, ó. Se eu já tive medo de perder aquilo que eu construí. E eu falei, não. E por que não? Pô, Bruno, mas você não tem medo? Pô, não é isso. Agora nós vamos voltar para a questão da fé e do dia após dia. Né? Isso daí eu não abro mão. Eu falo que eu abro mão do que for preciso na minha vida, menos da minha fé. Tenho medo? Não. Aquilo que foi para ser construído, que foi a Entre Sonhos Colchões, que até aqui está com 9 anos de mercado, de estrada, até aqui Deus me trouxe. Até aqui Deus me conduziu. E foi uma frase que eu falei para Samantha, minha esposa,
antes de eu abrir. Eu falei, Samantha, ela também preocupada, ela com medo. Eu falei, Samantha, eu não nasci na loja. Eu não nasci com uma loja. Eu vou tentar. Eu não quero me arrepender de não ter tentado. Então, se for para dar certo, ótimo. Se for para um dia eu ter que fechar, eu vou agradecer pelo período, pelo aprendizado que eu tive, pela porta que foi aberta, e a vida que segue. Eu não nasci dentro de uma loja. Se for para morrer não estando dentro da loja, vai ser assim. Então, eu agradeço, sou muito grato àquilo que eu vivi até hoje, e não tenho medo do que vai ser amanhã, daqui um mês. Tem que pensar no hoje. Porque muitas vezes a gente cria um problema na nossa cabeça, e eu acho que tem até dado científico disso daí. Muitas vezes a gente cria um problema, mas daqui um mês eu tenho que resolver aquilo. Daqui um mês não vai mais nem existir aquele problema. Então a gente cria um medo dentro de nós que muitas vezes não acontece. Nem chega a acontecer. Então eu vivo hoje, amanhã o que tiver que ser, será. Então eu não tenho medo, não. Poxa, Bruno, que palavras. É. Ufa, legal. Aproveitando essa inspiração toda sua, agora eu quero fazer aquela pergunta que eu faço para todo convidado nosso aqui. Se a sua empresa fosse um filme, fosse uma série, fosse até mesmo um super-herói, qual seria e por quê? Massacre da Serra Elétrica. Não, tô brincando. O filme seria. Ó, Marcelo, eu vou puxar um clássico do cinema. Vamos Que, lá. ó, você é um pouquinho mais velho que eu, inclusive tá fazendo aniversário hoje, parabéns. Forrest Gump. Olha, Lembra de contador Forrest Gump? história. Forrest Gump, ó, e não é nem a questão dele ser o contador de histórias. O Forrest Gump ele chama atenção por quê? Ele era um cara que todo mundo também desdenhava dele. Todo mundo menosprezava, e ele tinha um QI baixo. Ele era um cara que não era ele era desprovido de inteligência, vamos dizer assim, por causa do QI dele. Mas ele foi contra tudo aquilo que falava. O pessoal debochava dele, falava, pô, olha lá, o cara da gaiolinha na perna vai ser jogador. E ele foi um baita de um jogador, ele foi um baita ele conseguiu sucesso profissional na vida empresarial também no filme. E tudo isso com as pessoas tirando o sarro dele e falando que ele era doido, que era maluco. E isso liga um pouco com aquilo que eu contei para vocês sobre a minha trajetória. E uma coisa muito legal que eu me identifico bastante na história do Forrest Gump, ele sempre foi muito alegre, sempre muito divertido, ele não se abatia com as críticas, ele sempre levou uma vida de uma forma leve e não deixou que o dinheiro dominasse a situação. Porque a gente vê muita gente hoje que vira escravo do trabalho, vira escravo do dinheiro, e ele sempre foi, assim, seguiu uma vida mesmo com todas as rejeições que ele teve, com todos os dedos apontados para ele, e o QI baixíssimo dele, né, que ele não seria capaz de fazer aquilo, ele conseguiu o sucesso que os especialistas não acreditavam. Então, eu acho que Forrest Gump é um exemplo legal para eu dar para você. E uma cena que eu lembro é ele correndo, que ele foi enxugar o rosto na camiseta de uma pessoa com barro, você lembra? Aí ficou estampado, tipo, o rosto dele virou uma camiseta, ainda de estampa na época. E além de tudo, as dificuldades, né? Porque ele era um cara que perdeu a mãe no meio do caminho também, e ele se abateu muito, e a menina que ele sempre amou também, nossa, ele foi vários perrengues na vida dele, além de todos esses que eu falei anteriormente, mas ele seguiu em frente com leveza. Bacana. E conta pra mim, Bruno, o que ninguém vê por trás do empresário que está quase há uma década ali, segurando firme? Porque o pessoal passa na frente, vê a loja, tá tudo bem, vê aquilo, mas o que ninguém vê que está por trás de tudo isso? Marcelo, é o que na maioria das vezes acontece, os comentários, pô, você tem loja, você tá bem, você tá isso, tá aquilo. Não é fácil, tá? São quase, já é quase uma década de loja, mas como eu falei, pô, eu chego 7h30, vou embora às 5 horas, atendo com hora marcada. Teve uma vez, Marcelo, até uma história engraçada. Atendo com hora marcada? Atendo, pode vir. Ó, mas eu consigo ir na sua loja no sábado, 9 horas da noite. Nossa. Falei, vou te atender 9 horas da noite. Foi o casal na loja 9 horas da noite. Para ajudar, acho que foi o casal mais indeciso da história que foi na loja aquele dia. Resumo desse dia. 9 horas eles chegaram. Nós fomos
nós tivemos que pedir pizza nesse dia na loja, nós pedimos aí 2 ou 3 pizzas para comer. Tava eu, Caramba, minha esposa, quantas pessoas tinha lá? tava eu, minha esposa, o casal com filho. Ah, tá. Nós comemos a pizza e fomos embora, era praticamente meia-noite. Porque colchão já não é uma venda rápida, né? Aí pega uma indecisa no sábado, vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma pizza, já vamos pedir. Então, assim, é muito fácil a gente passar na frente de uma empresa, de uma loja e falar, não, aquele cara tá bem, não é que tá bem. A gente não, e a correria por detrás, e as dores de cabeça, e você pensar em tudo que tem que pensar. E especialmente no Brasil não é uma tarefa fácil. E olhando para trás, tudo isso, valeu a pena até agora? Não, valeu demais a pena, com certeza. E você imaginava que lá em 2017, quando você começou, você ia construir uma marca forte, como você construiu Marcelo, agora? até hoje eu paro de vez em quando lá na loja e falo, meu, eu não acredito que eu tô Uhum. aqui. Por quê? Porque eu comecei do zero, literalmente do zero. Eu fui contra a tudo aquilo que eu aprendi no Sebrae, vendo vídeos de especialistas no YouTube, pessoas que já têm empresa, porque eu gosto muito de coletar informação. Eu acho que isso é muito importante. O povo não tem que ter vergonha de conversar com gente mais experiente, com gente que já está mais tempo na estrada. Coletar experiência. Então, uma coisa que eu sempre fiz foi conversar, ouvir muitas pessoas mais velhas do que eu, pessoas que já têm empresas abertas, e foi um pouquinho da minha fé e também um pouquinho do meu tampar o ouvido para o que as pessoas falavam e falar, eu vou abrir. E hoje ainda eu falo, meu, eu não acredito que já faz 9 anos. Para quem começou com a cara e com a coragem, tendo que vender o almoço para pagar a janta, literalmente, né? Porque eu abri a loja, tendo que pagar um monte de boleto daqui 30 dias, eu até hoje eu falo, pô, obrigado, Deus. E Bruno, o que falta ainda você conquistar? Você tem planos para os próximos 5, 10 anos, de repente, de expandir a loja ou de montar uma segunda loja? Quais são os planos futuros aí? Marcelo, até sendo coerente com aquilo que eu falei anteriormente, eu procuro não pensar muito lá na frente, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, assim, eu tento viver o dia após dia. Planos a gente faz, obviamente, não existe homem sem plano. Uhum. Mas eu sou bem pé no chão. Hoje em dia, eu já tive mais um pensamento mais forte de ter uma segunda loja, por exemplo. Mas com esse lance de internet, esse plano de segunda loja, eu falei, pô, a pessoa me atinge, ela me acha de onde quer que ela esteja. Por que eu preciso de uma segunda loja? E realmente, eu atendo muito São Paulo, Grande São Paulo, litoral, já entreguei colchão para vários estados, inclusive, conversando via WhatsApp. Então, calma aí, vale a pena mesmo hoje eu ter um custo a mais de uma loja, de uma estrutura física que não é barato? Então, isso daí me faz pensar, pô, é legal, eu abrir numa região diferente. Se fosse para eu abrir numa segunda loja, não seria em Americana, não seria em Santa Bárbara, eu queria abrir numa região um pouco mais distante, porque aqui eu já estou. Uhum. Mas assim, planos existem, mas não é algo assim que eu deixei um pouquinho de lado essa questão da segunda loja. Por quê? Porque agora eu vou vivendo dia após dia aí, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né? Não dá pra gente dar um passo maior que a perna agora. Muito bom. Gente, espero que vocês estejam gostando desse papo, porque o papo aqui tá bem interessante. E a gente tá chegando no finalzinho, já estamos aqui há mais de 80 minutos conversando, nem parece, Que né, Bruno? maravilha, Foi rápido. não parece. E eu queria pedir, Bruno, que você deixasse agora, para quem nos assiste aqui, uma mensagem final. Pode ser pro empreendedor que tá começando, aquilo que tiver no seu coração. Marcelo, a mensagem que eu dou para as pessoas mais novas, as pessoas que já estão aí na caminhada, que têm mais tempo, que sonham um dia, né, ter o seu próprio negócio, não tenham medo de ser um pouquinho maluco. Né? Não existe empreendedor no Brasil que não seja um pouco fora da casinha. Né? A gente precisa arriscar. Tá? Empreender aqui no Brasil é se arriscar muito também. Planeje, coloque no papel. Não faça as coisas sem conhecer. Conheça aquilo que você pretende fazer. Conheça o ramo de atuação, mas também tenha coragem. Tá? É muito bom, vale a pena, não é fácil, mas o esforço vai recompensar a todo mundo. Tenho certeza que isso que eu estou falando não é novidade, eu acho que é o discurso de qualquer empresário no Brasil hoje em dia.
Uau, é isso aí, gente. Bruno, que papo bacana. Eu quero te agradecer, porque eu sei que você teve que deixar a loja lá, correr aqui. A gente tá aqui já há um bom tempo, mas foi um papo muito bom. Quero te agradecer de coração aí, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Foi uma oportunidade maravilhosa. Fiquei muito feliz pelo convite e valeu muito a pena. Fiquei feliz. E eu quero agradecer também a minha equipe. Quero agradecer o Alan, a Juliana, quero agradecer a Emily. Se não fosse eles, a gente não tinha essa qualidade toda aqui. Gente, então é isso. No final, empreender não é sobre ter tudo perfeito. É sobre continuar mesmo quando parece impossível, que foi aqui o caso dele. E a história do Bruno mostra exatamente isso, que muitas vezes o empresário não tem certeza de nada, mas segue mesmo assim. Segue com medo, segue cansado, segue apertado, mas segue, né, Bruno? Enquanto muita gente espera o momento ideal, ele decidiu começar. Enquanto muita gente desistiria ali na pressão, ele permaneceu. E talvez seja exatamente isso que sustenta negócios reais. Fé, persistência e coragem para continuar quando ninguém vê. Então, se esse episódio fez sentido para você, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda quinta-feira tem um papo novo aqui no Gestão Sem Gravata. E é sempre com histórias reais de bastidores que ninguém mostra. E conversas que fazem a gente enxergar o empreendedorismo de um jeito mais humano. Eu sou o Marcelo Melo da Spaces, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais. Porque aqui o empreendedor parece como ele realmente é, sem personagem, sem fantasia e, claro, Sem sem gravata. gravata.